Esta é a fase mais importante do jogo. As pessoas que pesquisavam por NFT, memecoin, infelizmente já ficaram no passado. Estão online agora apenas as pessoas que pesquisam sobre economia. E se você faz parte desse time, meus parabéns. Você provavelmente vai sentir orgulho no futuro da sua resiliência e responsabilidade nesta trajetória que estamos vivendo agora. A turma do quanto mais cai, mais eu compro já capitulou. Assim como a turma do memecoin, NFT, metaverso, por exemplo. Aliás, desejo toda a força do mundo a Mark Zuckerberg. Mas não sejamos injustos, pois os tradicionais também pereceram neste caminho. FedEx, tudo bem por aí? Apple, Tesla, vocês estão bem? Apenas 3 pessoas no mundo perderam o total de $1 trilhão até o momento atual. Agora, se essas gigantes estão na UTI, você realmente acredita na Terra Luna Classic? Michael Saylor perdeu bilhões de dólares em poder de compra por ser resiliente, e pode acreditar, eu admiro isso, mas infelizmente eu não posso me comparar com o jogo dele. Se eu tivesse perdido a mesma porcentagem, hoje eu não teria nada a não ser dívidas. Investidores, os tempos estão diferentes, existe uma batalha acontecendo no globo, crise nas maiores economias do mundo e a maior inflação dos últimos 40 anos. E por incrível que pareça, as sardinhas ainda estão buscando comprar fundos. E a minha pergunta é: quando que você percebeu que a dor seria intensa dessa vez e as feridas irão demorar para cicatrizar? No vídeo de hoje vamos avaliar o tamanho do estrago atual e qual será o destino dos gráficos a partir deste momento. E eu gostaria muito de poder contar com o seu apoio, compartilhando esse vídeo, curtindo e deixando os comentários aqui embaixo. Vamos pro vídeo. Esse vídeo é ofertado pela Femex. A Femex é uma das maiores corretoras do mundo e ao se cadastrar com o link que está no primeiro comentário, você vai ter benefícios inéditos por estar acompanhando a gente aqui no canal. Conheça esta ferramenta incrível que eu utilizo para fazer minhas negociações. Mais detalhes no primeiro comentário. Na tela de vocês está aparecendo a primeira transação realizada na blockchain do Bitcoin. Foi feita por Satoshi Nakamoto. Essa transação foi feita em 2009, logo após a crise, o crash de 2008. Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin com uma maneira de revolta sobre o que estava acontecendo no cenário de 2008. A crise de 2008 fez com que governos pegassem dinheiro da população e injetassem em bancos bilhões de dólares para salvar banco, condenando assim os tributos das pessoas que trabalham e lutam pelaquele país. Na tela de vocês, Satoshi Nakamoto mostra com essa imagem por que ele criou o Bitcoin. É uma maneira de se revoltar contra a economia tradicional que usou o dinheiro do contribuinte para financiar grandes corporações. Ele coloca então a capa do The Times que coloca em cash tudo isso que eu acabei de falar para vocês lá em 2009, na criação, na fundação do primeiro bloco e na mineração do primeiro bloco de Gênesis. E para falar de economia, temos que falar da taxa de juros do Banco Central Americano, que deve de aumentar agora para a próxima rodada, que vai ser dia 2 de novembro, para cerca de 3,75% a 4% o aumento na taxa de juros do Banco Central. E se a gente pegar aqui dados anteriores, a gente percebe que em 2006 estávamos com a taxa de juros aqui no Banco Central Americano de 5%. E logo na sequência, por incrível que pareça, em 2008, no pior cenário dessa crise, a taxa de juros foi tirada. Os Estados Unidos ficou sem taxa de juros naquela época e por isso gerou aquela recessão incrível. Aqui na crise do ponto com a gente consegue ver também um aumento da taxa de juros para 6 pontos. 6 pontos. Diferentemente dos 3,25 que temos no momento atual. Se a gente olhar essa taxa de juros pequena do jeito que está aqui e olhar o gráfico, olha aqui comigo esse gráfico, conseguimos perceber que é impossível retornar ou controlar a situação atual com uma taxa de juros tão pequena assim. Porque olha o que aconteceu em 2008, eu quero convidar você para fazer esse raciocínio lógico aqui, que aconteceu em 2008 com uma taxa de juros em quase 5, depois o que aconteceu aqui em 2002 na bolha.com, que a taxa de juros estava em 6, e olha o tamanho do estrago no gráfico. Eu convido você para olhar o indicador, olha para o indicador e olha até onde a gente corrigiu aqui com esse indicador, que é um indicador de tendência, o MACD. Se você pesquisar no Google qual o melhor indicador de análise gráfica que existe, esse daqui vai ser o primeiro listado entre eles. E olha aqui como é que foi, olha o cenário atual, olha onde está o MACD nesse momento, olha a diferença da correção. E os Estados Unidos ainda está apenas com 3% no aumento da taxa de juros. Eu pergunto para você, você acredita mesmo que é possível reverter o cenário atual com uma taxa de juros tão pequena assim? Voltando lá para o gráfico, voltando aqui para o gráfico das taxas de juros, olha o que aconteceu em 1980, tínhamos uma taxa de juros de mais de 12%, você está entendendo isso? Olha o que aconteceu aqui em 1990, a taxa de juros em quase 10%.
E olha o que está acontecendo agora, uma taxa de juros de 3%, é quase a mesma coisa de 2018. Como que a gente vai querer comparar o cenário atual com 2018? Algumas pessoas querendo comparar a correção, o bear market de 2014 também o de 2018 com o cenário atual. Eu quero convidar você a refletir para ver se tem cabimento esta comparação. Este movimento aqui é aquilo que chamamos de bear market de 2014. Esse outro movimento aqui é aquilo que chamamos de bear market de 2018. Você consegue comparar o movimento atual do S&P 500 com esses movimentos passados de bear market? Como que eu posso atrelar este movimento gigantesco a esses dois micro movimentos que a gente está vendo aqui, que foi os últimos dois bear market para o Bitcoin? Olha onde que a gente consegue fazer uma comparação do movimento atual. Olha aqui onde é que a gente consegue fazer essa comparação com a crise de 2008. Tá vendo que o tamanho da correção aqui está semelhante com o que aconteceu em 2008? Por acaso essa correção é semelhante com esse movimento pequeno, minúsculo de 2014? Essa correção é semelhante com esse movimento pequeno e minúsculo de 2018? Nada se compara ao movimento que a gente está vivendo agora, a não ser as crises de 2002, que é esta da crise.com, e também a crise de 2008, que é a crise do mercado imobiliário americano. Aí sim a gente consegue comparar o movimento atual que a gente está vivendo. Não podemos ser injustos, não podemos ser irresponsáveis o suficiente para querer comparar uma crise com níveis de recessão global, como estamos vivendo, com todo o cenário externo que a gente está vivendo, com pequenos bear market que aconteceu em 2014 e 2018. O Bitcoin está sendo testado para o seu verdadeiro propósito no momento atual. Tudo aquilo para que Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin vai ser testado agora. É agora que a gente vai saber se as pessoas realmente vão se livrar da garra do Estado e aderir àquilo que é inconfiscáveis, ou vão continuar dependendo das migalhas que os governos têm dado. Então eu peço para você me ajudar a compartilhar esse vídeo para que as pessoas se sensibilizem e parem de comparar a situação atual da nossa economia mundial com períodos de 2014 e 2018. Muitas pessoas já perderam tudo que ganharam em 2021 e 2020 e provavelmente vão continuar perdendo se continuarem acreditando nessa história furada. Uma comparação injusta, inválida. Não temos como comparar esse cenário. Provavelmente, para controlar o cenário atual, os Estados Unidos devem aumentar e muito a taxa de juros. Pode acreditar, não vai ficar nos 4,6% como estão prometendo. Precisamos estar atentos para isso e agir com responsabilidade. Seja resiliente, claro que sim, eu também sou, mas seja responsável. Cuide para você não colocar o seu dinheiro todo em jogo. Defenda-se, é o momento de jogar na defesa ou apostar contra e não querer achar fundo, tá certo, gente? Esse é o meu recado para vocês. Agradeço por você participar desse vídeo até o final, agradeço por seus comentários também. Deixa aqui nos comentários se você acredita que a nossa correção deve ser maior em 2023, que é o que os gráficos estão nos mostrando aqui. Eu acredito sinceramente que vamos ter um rally de alívio agora em novembro, de novembro até janeiro, mas pequeno, pouca coisa, e logo na sequência a gente vai pagar o preço pelos erros dos governantes. E o momento atual é muito mais propício para operações curtas, com uma defesa bem justinha, stop bem ajustado, é muito mais eficaz do que você querer se colocar para longo prazo. Se você não sabe trabalhar com operações curtas, a gente pode te ajudar no nosso site que vai estar aqui na descrição, www.bitbrush.com.br. Você encontrará todo o suporte que você precisa para fazer operações de curto prazo. Eu agradeço mais uma vez pela sua atenção, compartilhe o máximo que você puder, deixe seu link aqui e eu aguardo você lá do outro lado. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back.